tem um lance que eu sempre falo que é assim, as pessoas confundem informação com conhecimento. Sim. E são coisas muito diferentes, né? Hoje, todo mundo tem acesso à informação, mas é a jornada que leva o cara a ter um conhecimento de fato. Sim. Né? Então, hoje você vê pessoas que não têm nenhuma bagagem, lotadas de informação, mas com nenhum conhecimento de fato. Sim. Né? Então, você vê muita gente na internet se dizendo especialista, só porque o cara assistiu uma série de vídeos ou fez um treinamento, que seja online ou presencial, não importa, ele já se torna um especialista. Mas você sabe melhor do que eu, que é a jornada que torna o cara um especialista, é a jornada que torna, que traz o conhecimento de fato. Sim. Né? E nesse meio, cara, então assim, foi Lava Rápido, foi loja de CD, aí você foi perito contábil, oficina. Qual foi o negócio ali, cara, que te trouxe maior experiência? Não vamos nem falar de positivo ou negativo. Fala assim, esse daqui foi o que transformou minha vida em relação ao conhecimento. Eu acho que me tornar um perito contábil começou a me colocar numa jornada de profissionalismo. Só para você ter uma noção, depois que essa loja de CD fechou, eu comecei a fazer cálculos trabalhistas. Então, esse negócio de cálculo trabalhista, o viés do empreendedorismo estava comigo, porque assim, eu não tinha absolutamente nenhum cliente. E para eu conquistar clientes, eu imprimia as folhinhas na impressora de casa, os cartazinhos. Isso daqui que ano que foi, o perito, mais ou menos? Ai, cara, deve ter sido 94, 98, anos 2000, talvez. Anos 2000. 99, 2000. Chegando à internet, né? Chegando à internet, exatamente. Internet sem ser aquela discada. Exato, E aí, eu imprimia os panfletinhos, ia até a Justiça do Trabalho, entregava os panfletos para os advogados. E aí alguém me ligava no celular, eu ia no escritório do cara, pegava o processo, ia para casa, fazia, voltava para a Justiça do Trabalho, ia panfletos. E aí isso, cara, em pouco tempo, eu montei um escritório, eu cheguei a ter 16 colaboradores. Aí sim eu me tornei um empresário mesmo. E aí, cara, falei pro meu sócio na época, falei, vamos trancar numa sala aqui e vou aprender esse negócio de Mercado Livre. E comecei, e o negócio começou a dar certo, nós fomos escalando muito rapidamente, só que eu já era muito endividado, e você sabe que crescer custa muito caro, né? Nós não tínhamos dinheiro para crescer, e a gente cresceu exponencialmente, foi um absurdo o que a gente cresceu. E quando foi em março de 2016, eu acabei quebrando no mês que eu bati o recorde de faturamento da minha empresa. Muito bem-vindos a mais um episódio do PetinaCast Empreendedorismo Digital. Aqui nós falamos quem está no meio da jornada. Esquece tudo que vocês estão vendo aí de multimilionários fazendo podcast, falando que como que conseguiu chegar nesses bilhões. Aqui nós estamos com a galera do meio da jornada, o cara que está ali no dia a dia ainda. Sabe aquele cara, você tem que sair da operação? Aqui a galera tá entre operação, entre estratégico, tático, é o dia a dia. E hoje um convidado super especial, Emerson Fatioli. Conheci ele, é um parceiro, um conhecido de negócio. A gente hoje trabalha, somos parceiros em cima da consultoria plástica no Mercado Livre. Emerson, se apresenta aí pro pessoal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com todos vocês. Eu acho que o empreendedorismo ele tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, né? Sim. Mudou a minha, eu tenho certeza mudou a sua. E é uma honra estar aqui para ter esse papo. Super obrigado pelo convite. E aqui, cara, eu falo assim, é um papo de botequim, né? Pra gente conversar naturalmente, pra você conseguir trazer o que você teve de experiência, Legal. né? O Emerson, a gente sempre bate um papo aqui, o cara começou a empreender em 1994. Eu não era nem nascido, brincadeira. Mas assim, você vê que é empreendedor nato. Primeira empresa em 1994. Queria Sim. que você começasse compartilhando qual foi sua primeira empresa, como começou, pra gente começar o nosso papo. Boa. Bom, eu nunca tive o viés de trabalhar para outras pessoas. Eu acho que eu não me encaixava nesse formato. E eu tentei muitas coisas. E dei errado em muitas outras também, que é natural. A minha primeira empresa foi um lava rápido itinerante. E não existia na época, a gente queria já inovar. Então, na época, nós compramos uma Towner,
Não sei se você sabe que carro é esse. Que lembro. Lembra? Era o... Tinha a Towner e a Mini Tower, né? É a vanzinha do cachorro-quente, né? Então nós compramos uma Towner, compramos ali uma bomba d'água, gasolina, um gerador de energia, colocamos um galão de água lá dentro da Towner e nós íamos lavar o carro no endereço do cliente. Então ele não precisava tirar o carro de lá. Legal. E a gente começou assim com esse negócio, acabou no meio do caminho fechando negócios com grandes empresas. Então nós éramos um Lava Rápido sem endereço, que chegamos a lavar mais de 700 carros por mês. Para um número de Lava Rápido é muita coisa, né? Nós lavávamos carros em indústrias, em fábricas e tal. E foi um aprendizado muito grande, foi muito legal. E essa foi a primeira empresa. Legal. Eu imagino que hoje, quando a gente fala de... A gente não consegue imaginar uma empresa sem ter o digital, né? De publicidade, do Instagram, do TikTok. Pô, 94 não tinha nada disso. Não tinha né? nada disso. Então imagino que não teve desafio. E depois, cara, por que você parou, fechou o Lava Rápido itinerante? Eu nunca tinha nem ouvido falar na palavra de Lava Rápido itinerante, né? Era uma inovação e foi curioso porque uma vez nós estávamos lavando o carro na rua e um empresário parou e queria comprar a ideia e tal, mas a gente não tinha experiência, não tinha vivência. Isso que você falou sobre o digital mostra uma grande diferença de empreender naquela época, né? A bolha era muito menor, né? Então, assim, a gente não tinha acesso à informação e nem sabia, no meu caso, por exemplo, que nós deveríamos ir buscar informação. Então, tudo que nós fazíamos era com base em instinto, e isso fazia a gente errar muito mais do que erra hoje, né? O digital permite que pessoas possam assistir um podcast como esse e encurta muito caminho, né? Sim, pega informação. Hoje o acesso é muito fácil à informação, né? É muito fácil a informação. O lance tem um lance que eu sempre falo que é assim, as pessoas confundem informação com conhecimento. Sim. E são coisas muito diferentes, né? Hoje, todo mundo tem acesso à informação. Mas é a jornada que leva o cara a ter um conhecimento de fato. Sim. Né? Então hoje você vê pessoas que não têm nenhuma bagagem, lotadas de informação, mas com nenhum conhecimento de fato. Sim. Né? Então você vê muita gente na internet se dizendo especialista, só porque o cara assistiu uma série de vídeos ou fez um treinamento, que seja online ou presencial, não importa, ele já se torna um especialista. Mas você sabe melhor do que eu que é a jornada que torna o cara um especialista, é a jornada que que traz o conhecimento de fato. Sim. Né? E naquela época não tinha. Esse negócio não deu certo, obviamente, por falta de experiência, por falta de vivência, por uma divergência, que eu tinha um sócio na época, ele tinha uma visão de vida, eu tinha uma visão completamente diferente, acabou não andando. E na sequência montei uma loja de CD, pra você ver como o negócio... Nós não vamos nem perguntar a idade, então, né? Pra você ver como o negócio é antigo. E aí montei um comérciozinho num shopping pequeno, esses shoppingzinhos populares e tal, e foi algo que também não foi muito pra frente, obviamente, porque o CD morreu muito rápido, né? Foi rápido. Foi muito rápido, então também foi algo que não deu certo. E nessa jornada montei outros pequenos negócios que também não funcionaram. É um serial empreendedor, então, né? Sim, sim. Abrindo e fechando, eu também, a história é muito parecida, né? Com negócios diferentes, mas também eu tô no meu quinto negócio, quarto negócio, enfim, não para. Sim. E nesse meio, cara, então assim, foi Lava Rápido, foi loja de CD, aí você foi perito contábil, oficina. Qual foi o negócio ali, cara, que te trouxe maior experiência? Não vão nem falar de positivo ou negativo, fala assim, esse daqui foi o que transformou minha vida em relação ao conhecimento. Eu acho que me tornar um perito contábil começou a me colocar numa jornada de profissionalismo. Só para você ter uma noção, depois que essa loja de CD fechou, eu comecei a fazer cálculos trabalhistas. Então, esse negócio de cálculo trabalhista, o viés do empreendedorismo estava comigo, porque assim, eu não tinha absolutamente nenhum cliente. E para eu conquistar clientes, eu imprimia as folhinhas na impressora de casa, os cartazinhos. Isso daqui que ano que foi, o perito, mais ou menos? Ai, cara, deve ter sido 94, 98, anos 2000, talvez. Anos 2000. 99, 2000. Chegando à internet, né? Chegando à internet, exatamente. Internet sem ser aquela discada. Exato, E aí... eu imprimia os panfletinhos, ia até a Justiça do Trabalho, entregava os panfletos para os advogados
E aí alguém me ligava no celular, eu ia no escritório do cara, pegava o processo, ia para casa, fazia, voltava para a Justiça do Trabalho, ia panfletos, e aí isso, cara, em pouco tempo eu montei um escritório, cheguei a ter 16 colaboradores, aí sim eu me tornei um empresário mesmo, entendeu? Comecei a entender como uma empresa funcionava de verdade, eu tinha um escritório relativamente grande para o mercado. Sim. Fiz dinheiro e tal, foi quando eu comecei a ter as minhas conquistas pessoais mais expressivas e tal. Então ali eu entendi que como era empreender de verdade. Mas o que acontecia, cara? Eu, no decorrer do caminho, descobri que eu não gostava de fazer aquilo. Entende? E eu trabalhava muito. Sábado, domingo, isso daí feriado. é natural de empreendedor, né? O cara, quando ele entra no empreendedorismo, ali tem o sonho, né, de muita gente, não, vou ter meu próprio negócio, que eu vou trabalhar menos, não vou ter que responder pra ninguém. Não. E isso daí não acontece, né? O empreendedor trabalha muito mais, ele responde pra muito mais gente, porque ele não tem um chefe, ele passa a ter os clientes cobrando. Isso. E então isso daí é algo que é do empreendedorismo, esse negócio de trabalhar muito. E, pô, se trabalhar muito com o negócio que você não gosta... E aí foi isso, eu decidi num determinado momento que eu não gostava mais daquilo, e eu sempre fiz muito esporte radical e tal, e nessa época eu tava na vibe do motocross. E aí eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa para viver de motocross. E aí eu decidi pegar um avião, ir para a China e montar uma marca, começar a importar. Isso 2000... eu sou terrível para data, hein? Mas isso deve... só para ter uma ideia, porque assim, hoje para a China... 2008, 2009. 2008, 2009, porque talvez. Hoje, eu pergunto, não para a gente conseguir pensar cronologicamente, mas é por conta de acesso, porque hoje para a China é muito comum. Tem diversas hoje é caravanas, hoje é fácil e fácil. É normal, todo mundo para a China. Por 2008, não era tão comum, né? Não, e até a comida de lá não era fácil como é de agora. Eu tive a oportunidade de ir agora, de novo, né? E foi muito bom comer lá, né? A primeira vez que eu fui, cara, terrível. Era outra cultura lá na época, era outra China, né? Sim. Hoje é uma China muito atual e tal, naquela época não. E aí eu fui para a China, 2008, 2009 talvez, 2010, algo assim. E aí, foi 2009, cara. E aí deu tudo errado, né? Porque eu nem falava inglês, nem entendia nada de importação e não entendia nada de nada. Eu fui na cara e na coragem. Mas foi alguma excursão? Você foi sozinho? Eu fui sozinho. Foi sozinho. E aí depois eu voltei, descobri que tinha dado tudo errado. Não consegui fazer nenhuma importação, não comprei nada, deu tudo errado. Mas você chegou a Canton Fair, você chegou aí na feira? Eu fui na Canton Fair. Eu fui na Canton Fair, exatamente. E aí, cara, eu fiquei um ano estudando importação, pedi ajuda de alguns conhecidos, estudei um pouco de inglês. No ano seguinte eu voltei sozinho de novo, e aí sim, já com contatos lá na China. Cara, o negócio era tão tosco que eu conversava com o cara usando o tradutor do Google, assim, sabe? Então eram uns negócios assim. Mas aí deu certo, consegui criar a minha marca, consegui importar produtos e montei uma distribuidora de acessórios para motocross. E aí tava legal demais, a coisa tava indo, consegui distribuir a minha marca para o Brasil inteiro. Tinha representantes comercial no Brasil. Qual era a marca? Chamava Concept. Concept. Exato. E aí estava indo super bem, e no meio do caminho uma cliente minha tinha montado uma loja para o filho. Só que o filho faleceu no acidente de moto, e ela era uma senhorinha. E tinha ficado com a loja de acessórios de moto, com o filho ter morrido de moto ainda, coitado. Exatamente. E era uma baita de uma loja grande e tal, não sei o quê, mas já estava em declínio. E ela pediu para eu vender a loja para ela. E eu tentei vender a loja para ela, não consegui e tal. E aí ela falou, por que você não compra? Eu falei, tá bom, vou comprar. Tava importando e comprou a loja. Comprei a loja. Onde que era? Era no Ipiranga. No Ipiranga. Isso. E aí, cara, eu entrei num universo que eu literalmente não conhecia nada. Tinha uma oficina mecânica ali, tinha o comércio físico e tinha uma lojinha online, um site bem meia boca. Isso da loja, não da marca? Não, da loja. Da loja. Da loja. E aí o que aconteceu? Era uma loja muito grande, eu já entrei endividado, a loja não faturava o que precisava faturar e comecei a cavar um buraco muito fundo. E fui tentando salvar aquilo, e quanto mais eu tentava salvar, pior ficava.
E aí, num determinado momento, eu cheguei à conclusão de que ou não tinha mais jeito, ou eu tinha que dar uma virada no negócio. E aí eu fui aprender a vender no Mercado Livre, né? E comecei essa jornada. Isso daí, 2010, que ano que era? Mais ou menos? 2014, 2013, 2014, Tá, 2013, talvez. 2014. É isso, mais ou menos. E aí, cara, falei pro meu sócio na época, falei, ó, vamos trancar numa sala aqui e vou aprender esse negócio de Mercado Livre. E comecei, e o negócio começou a dar certo, nós fomos escalando muito rapidamente, só que eu já era muito endividado, e você sabe que crescer custa muito caro, né? Nós não tínhamos dinheiro para crescer, e a gente cresceu exponencialmente, foi um absurdo que a gente cresceu. E quando foi em março de 2016, eu acabei quebrando no mês que eu bati o recorde de faturamento da minha empresa. Quando você quebrou, batendo o recorde de faturamento, você quebrou porque você tinha uma dívida antiga ou porque você estava vendendo sem margem? Eu tinha uma dívida antiga e essa dívida ela foi se somatizando porque eu não tinha fluxo de caixa. Então imagina você sair de zero de faturamento, estou falando isso nessa data, então a gente saiu zero faturamento, aí 100 mil, 300 mil, 500 mil, 1,5 milhão, 2 milhões e meio de faturamento, sem caixa. Na época, para você ter uma ideia, a gente emitia tanta nota fiscal e a gente não tinha um software para emitir a nota fiscal. Na época, esse RP que tem hoje não existia. Não, e era uma fortuna, para nós era impagável. Então a gente tinha 2 departamentos de emissão de nota fiscal. Um departamento para emitir as notas que dava, do dia, e um departamento para emitir as notas de quem reclamava que não tinha nota fiscal. Você entendeu? Sim. Então eu tinha eram 5 meninas, eu acho, que elas emitiam essas notas, porque o volume era muito grande. O problema não era emitir, né? O problema era digitar. Era exatamente isso aí, entendeu? E não tinha controle de estoque, o negócio era maluco. E a gente vendia naquela época, você tinha que ligar para o cliente para confirmar o tamanho. Quando você vendia no Mercado Livre. Não tinham as variações ainda. Sim. Né? Então, se eu vendia uma capa de chuva, tem lá P, M, G, GG. Então tinha que ligar lá pro cara e falar, ó, qual o tamanho que você quer. Que na época tinha telefone ainda do cara, né? Hoje não tem mais nada. Mas enfim, hoje é muito melhor, né? E aí, cara, aconteceu isso aí. Então, assim, a gente escalou muito, nos tornamos muito competitivos, mas eu já tinha muito problema financeiro e, obviamente, a desorganização não permitia que a gente tivesse uma precificação adequada. Sim. Né? Então, a gente realmente, o que nos atrapalhou naquela época, e eu te falo que assim, nós quebramos por incompetência minha, porque eu falo muito isso, né? Geralmente, e foi bem, quando eu quebrei, acho que foi 2016, foi na época do Lula e tal, não sei o quê. E aí todo mundo fala que é o governo, não sei o quê, não sei o que lá. Cara, todas as escolhas foram minhas. Sim. Todos os sims e todos os nãos foram meus. Então, assim, quando eu quebrei, no mês seguinte que a gente fechou, endividado e tal, não sei o quê, eu fiz muitas reflexões e em todas elas eu cheguei à conclusão que a culpa era minha. Sim. Tinham outros culpados também, né? Mas lá no final, a última camada de decisão sempre foi minha. Certeza. Colocar a culpa nos outros é muito fácil, né? É muito fácil. Eu fui roubado. Cara, tive colaborador lá que a gente pegou e o cara colocava produtos novos. Como a gente não tinha o controle de estoque, o cara colocava produtos novos dentro do saco do lixo do dia e colocava o lixo para fora. Saía... Até um dia que um amigo me ligou e falou, olha, tem uns caras na porta da loja... Mexendo no lixo. Uniformizados, mexendo no lixo. 8 horas da noite. A loja fechava às 6. Aí eu falei, porra, tem alguma coisa de errado. E aí a gente colocou as câmeras e tal, não sei o que. A gente descobriu que a gente estava sendo roubado, gente muito próxima a mim, entendeu? Então eu fui muito roubado e tal, não sei o que. Mas todos os sims e os nãos foram meus. Então a culpa de quem quebra é do empreendedor. Eu fui negligente numa série de coisas. É porque eu acho que até quando vai tomando uma proporção, é difícil da gente conseguir ter controle de tudo, né? Hoje, e outro, acabou de falar de sistema, né? Antes, pô, se você tem um controle de estoque, hoje é muito mais fácil.
Sim, né? sim. Na época, eu quebrei também em 2015, foi na época de uma crise que teve. Exato, tudo, mas o maior responsável, obviamente, que é a gente, né? Como empreendedor, eu tava com estoque, a empresa lotada de estoque, entrou numa crise, marketplace na época, o Mercado Livre, quando em 2013 aqui, não tinha nem conceito de marketplace ainda, Exatamente, né? Depois que entrou o conceito, né, que a gente fala de marketplace hoje, que já é muito bem difundido, foi a Amazon que criou, né, nos Estados Unidos, começou aqui a difundir quando entrou B2W, que era o forte as Submarina Americanas e Shoptime, e a Cenova, né? Nossa, isso é velho, meu. Foi quando eu vendia para eles, né? Eu abri o primeiro site em 2008. Tá. O primeiro site que eu abri e quebrei em 2015 também. Que também foi na época que cresceu, tava muito inchado. Enfim, aí foi quando eu abri a Petina. E na época, eu lembro que, cara, eu recebia, quando eu entrei no marketplace da B2W, eu recebia os pedidos via planilha. Eu recebia uma planilha com os pedidos, aí eu preenchia com a chave da nota fiscal, com o objeto do correio de envio, mandava para eles atualizarem pro comprador receber a informação. Ou Sim. seja, não tinha nada de sistematização. Nada. Cara, Hoje, eu tinha 8 mil itens, cara, na loja. e sem controle nenhum. Então é muito fácil pro cara te roubar. Muito né? fácil. Hoje, cara, você consegue estruturar com RP, ter um controle de estoque, emissão de nota fiscal automática, já dá baixa no estoque, reserva, enfim. Hoje é um cenário completamente diferente do que tinha. Cara, nós estamos na geração Nutella do e-commerce, assim, né? Tá fácil, né, cara? Tá fácil. É claro que quem tá entrando hoje só enxerga essa realidade e é difícil para quem não sabe. Mas se você fizer um depara daquela época com agora, porra, hoje tá suave. Hoje tá suave. Hoje, o que eu falo, cara, é assim, naquela época era muito mais fácil de vender. Hoje tá mais difícil, porque é muito mais concorrente, tudo. Sim, sim. Mas a questão de gestão, puta, não tem comparação. Hoje é muito mais fácil, né? E, cara, voltando lá atrás, eu me lembro que a gente tava na Argentina e a gente tava numa mesa almoçando, você falou que você tava pagando sua última parcela da dívida, imagino eu, que tenha sido da dívida que tinha ficado aqui da loja física, da loja de moto, cara, né? Isso daí você falou aqui 2016. 2016, isso daqui a gente estava no ano passado na Argentina, 2024. 2024. 8 anos depois, você estava falando que estava encerrando a dívida. Eu fiquei todo esse tempo sem usar o meu CPF, entendeu? Porque eu fui executado assim, na justiça de todas as formas que você pode imaginar. Fiquei devendo para banco, fiquei devendo para fornecedor, fiquei devendo imposto. Não foi uma jornada fácil. Eu tinha notado que eu estava muito lascado no dia que, assim, também, o que acontece? Quando você quebra, Petina, você deve saber melhor do que eu, não fica ninguém do seu lado. Sim. Todos os caras que batiam nas suas costas dizendo que você era o cara, vão embora. Fornecedor, não fica ninguém. Banco, os caras querem a sua alma, né? Seus amigos... Não são amigos. Não, vai todo mundo embora, mas não fica ninguém. Não fica ninguém. Família também, fica quase ninguém. O pior é a gente tem a mesma experiência quando aí você entra em família, né? Daí todo mundo que enquanto estava bem, você podia ajudar, tava ali. Quando você quer, fala, meu, fez merda. Porque, não, foi jogo, não, foi mulher. Aí surge um monte de coisa que você era o bonzinho, você passa a ser o vilão, né? Eu não falei que ele não era isso tudo e tal. Não é? Então, só quem vive, né? Empreendedor é isso, cara. Porque, e é uma vida solitária, porque quando você tem um problema desse, cara, você vê que você tá sozinho. Não, completamente sozinho. E eu vi que eu estava muito lascado, cara, quando eu fiquei amigo do oficial de justiça. Era o seu único amigo? Era o único amigo, porque o cara ia todo dia na minha casa. O cara ia todo dia lá. Chegou, no começo ele ficava bravo comigo, falando, cara, você fez muita cagada e tal, não sei o quê. Mas depois ele foi entendendo que eu era uma vítima daquela situação, que eu não tinha feito por maldade e tal, não sei o quê. E a gente trocava ideia. Ele falou, porra, cara, chegou mais uma aí e tal, não sei o quê. E eu recebia notificação todo dia, cara. Cobrança, ameaça de morte. Então foi uma fase muito tensa na minha vida, assim. E para você virar esse jogo, requer muita resiliência, assim. Né? Porque você fica sozinho,
Você tem até vergonha de sair na rua, porque você é julgado. Eu tinha um carro... Você é tão julgado que você se sente culpado, né, Você se cara? sente culpado. Eu tinha um carro bom, depois eu andava num carro todo fodido, desculpa o termo, mas é a verdade. Né? Então, quem era meu amigo me via andando naquela lata velha com paralama de cada cor. Os caras falavam, meu, o que é esse alemão? Né? Então, você sair disso não é para qualquer um, não. O cara tem que ter... Mas foi muito louco, porque a vida, ela vai levando a gente para uns caminhos assim, né? Eu fui numa palestra, porque uma conclusão que eu cheguei assim, eu precisava me reinventar. Porque o que eu tinha feito até aquele momento não ia me levar adiante. Eu precisava me reinventar. E eu fui assistir uma palestra. E aí, curiosamente, tinha um cara do meu lado. E eu assistindo aquela palestra, e eu estava amargurado com a vida, tal, não sei o quê. Para mim, tudo estava errado, todo mundo era gente ruim. E aí, o cara perguntou para mim o que aconteceu. E aí, eu contei para ele, dizendo que a minha história era a pior história do mundo, né, meu? E aí, ele virou para mim e ele falou assim, cara, eu já quebrei 16 vezes. Porra, 16 vezes nunca tinha ouvido falar. Aí ele falou, cara, já fiquei devendo não sei quantos milhões e tal, não sei o que e tal, tal, tal. E aí ele falou um negócio pra mim assim, ele falou, ó, o quanto você tá devendo hoje? Ele falou assim, ele perguntou, o que seu pai faz, né? Aí meu pai é ferramenteiro, né? Trabalhou 40 anos na Mercedes. E aí ele falou assim, se seu pai hoje quiser ficar devendo o que você tá devendo, ele conseguiria? Aí eu falei, não, meu pai não conseguiria, ele não tem acesso a esse tanto de dinheiro. Ele falou, então você sabe fazer o dinheiro. Então só faz de novo. E aí esse cara falou isso pra mim, eu falei, fazer de novo, cara? Puta jornada, né, e tal. Aí, beleza, eu fui pra casa, meu, eu não dormi essa noite. Eu não dormi. Foi um negócio, esse cara mexeu. Eu nunca mais vi esse cara na vida, eu não sei nem o nome, não conheço nada. Mas esse cara, ele botou uma sementinha ali pra eu recomeçar. Aí eu falei, tá bom, vamos. Então se eu sei fazer... Ele falou, cara, o que você fez, pouquíssima gente sabe fazer. Né? Quando eu quebrei, eu tinha 42, 43 colaboradores. Não era uma loja pequena. Entendeu? Só era mal administrada, mas era um negócio legal. E aí eu falei, tá bom, vou começar de novo. E aí fui buscar caminhos para isso, né? E aí eu acho que essa é a vida do empreendedor, né? Eu também, uma das vezes que eu quebrei, acho que foi a pior vez que eu quebrei, cara, meu pai ele tinha indústria de cosméticos, aí eu saí de trabalhar com ele, abri uma indústria de cosméticos também, eu tinha 19 anos, foi ali por meados de 95 também, e aí quando eu quebrei tinha 30 colaboradores, e cara, aconteceu um monte de coisa, que aí eu lembro que, cara, eu não saía do quarto. E daí minha mãe chegou um dia no quarto e falou, e aí, você vai ficar aqui até quando? Você vai ficar aqui se lamentando ou você vai levantar daqui, você vai sair de casa para conseguir retomar o que você não conseguiu fazer lá atrás? Daí foi a mesma coisa que do cara que você encontrou, virou a chave, foi minha mãe falando isso daí. Sim. E foi isso, eu também nunca, sempre trabalhei pouquíssimo para os outros. Se for ver carteira assinada que eu tive, eu acho que de 3 anos que eu tenho carteira assinada, o resto foi sempre trabalhando para mim, e nesse lance de empreender, de ir atrás, né? E é isso, cara, o empreendedor, ele não tem o direito de ter um luto de uma empresa quebrada. Não, se ele quebrou, se ele não quiser ir trabalhar no mercado, ele vai ter que levantar, vai ter que criar outro, vai ter que fazer dinheiro. E eu não lembro, tem alguém desses caras que falam de gestão de empresa, que fala isso, né? O quanto que você já fez dinheiro, né? O Geraldo Rufino, eu acho que fala, né? Pô, eu fiquei devendo não sei quantos milhões. Quantas pessoas ficaram devendo tanto que eu fiquei devendo? Eu sou entre pouquíssimos. Foi quando eu resolvi ir lá e criar outra empresa. Empreendedor é isso. Não tem o direito de ter um luto de uma empresa quebrar, nada. Tem que levantar, tem que ir pra cima, tem que ir atrás. Porque fazer, sabe fazer. O problema é quando tá mal administrado, né? Então isso daí é o que fica de lição para quem tá passando por dificuldade e tá vendo, é tudo fase. Você pode estar lá em cima, é uma fase, você pode estar lá embaixo, é uma fase, pode estar mediano, é uma fase, você vive sempre em fase, né? Eu acho que é a fase, e cada fase que você passa tem que ser uma escala de aprendizagem. Sim. Eu vejo, por exemplo, eu tive casos de amigos que quebraram também, e esses caras não foram procurar entender o porquê e como resolver aquilo. Porque quando você quebra, aquilo já não tem mais resolução.
Sim. Né? A empresa em si, mas você continua. Então, o que me fez pensar foi assim, bom, entendi, tá, quebrei. Vender, eu sou bom e isso não tem como negar. Eu sabia vender online, né? Eu já tinha aprendido, eu tinha criado ali um caminho para tocar essa empresa, então vender era bom. Não precisava me aperfeiçoar naquilo, naquele momento. Sim. Mas aí eu fui entender o que me fez quebrar. Então, quais são os pontos que me fez quebrar? Ah, então eu preciso dominar como fazer um ERP. Ok, vou dominar como montar isso mesmo nas condições que eram antes, que eram absurdamente caras. Sim. Fui me desenvolver em relação a isso. Ah, modelo de gestão de negócio, fui me desenvolver em relação a isso. Processo de compra, mesma coisa. Melhorar meu processo de importação. Então, eu fui pegando cada uma dessas coisas e eu literalmente listei todas essas coisas que eu errei demais, até assim gestão de pessoas, que foi um negócio muito louco, assim. Eu era um chefe muito duro, sabe? Se os caras vinham conversar comigo, o funcionário vinha tremendo. Porque se ele falasse uma merda, ia tomar uma canelada na hora, assim, sabe? Eu tinha um filtro muito curto. Sempre fui nunca tive um processo trabalhista na vida, né? Mesmo passando por tudo isso. Mas eu era um cara muito duro, então assim, eu não tolerava o erro do outro. E também entendi que as pessoas que estão com você, elas não necessariamente estão prontas. Sim. Elas têm que passar também por uma jornada de aprendizagem e eu acho que cabe ao gestor, ao dono da empresa, ensinar esse colaborador a ser um profissional melhor. Tanto é que hoje na nossa empresa, eu falo muito isso, a nossa empresa é uma empresa formadora de pessoas. E essas pessoas contribuem para a formação da empresa. Se eu não pensar em formá-los como pessoas, se eu não pensar em formá-los como profissionais e tal, dificilmente a minha empresa vai ser uma empresa boa. Vai ser uma empresa qualificada no mercado, entende? Então, e não é só tecnicamente, né? Porque esse é um outro ponto também. Ah, meus colaboradores são muito bons no que fazem, por exemplo. Ah, mas eles não lidam bem com as pessoas, certo? Eles não têm compaixão, que eu acho que no nosso segmento a compaixão faz toda a diferença. Sim. Você se colocar no lugar do outro, entender quais são as limitações, as deficiências do cara e tal. Então, eu fui resolvendo cada uma dessas coisas e, na verdade, eu estou resolvendo cada uma dessas coisas. Porque o empreendedor, gente, você que é empreendedor, você nunca está pronto. Nunca. Nunca está pronto. Quando você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe de nada. Né? Como dizem, né? Quanto mais você aprende, mais você descobre que não sabe nada. Sim. E eu acho que o empreendedor é isso. Uma das coisas do empreendedorismo é ter a paixão pela descoberta. E aí você vai descobrindo essa paixão pela descoberta, quando ela é conectada com coisas que você é deficiente, vão te tornando um profissional melhor. Né? Então você pode aprimorar naquilo que é bom, mas essa autoavaliação, e eu falo isso para os meus filhos até. Né? Ah, você é muito bom nisso? Tá bom, legal. E no que você não é bom? Que pode melhorar? Como você vai melhorar esse processo? Né? Então eu acho que é isso aí. E essa jornada de ter quebrado foi me colocando numa posição de melhorar continuamente. E hoje a minha empresa e os meus mentorados e tal, não sei o que, todo mundo a gente fala sobre o método Kaizen. Você já ouviu falar? Não. Kaizen foi uma metodologia da Toyota nos anos de 1980. Sim. E Kaizen tem o princípio de melhoria contínua. Quem traz a melhoria contínua para a fábrica da Toyota, quem trazia lá na época, a obrigação de trazer a melhoria não era da gerência. A obrigação de trazer a melhoria era do chão de fábrica, porque é os caras que vivem o negócio. Então eles tinham obrigação como tarefa melhorar os processos. Entende? E essa metodologia de Kaizen te coloca numa posição como do Mercado Livre de beta contínuo e tal, que tá ali em constante mudança, em constante melhoria. Legal. E quando você falou de erro, né, que eu falo que é fundamental. Então, quando você era duro, as pessoas tinham medo de falar e às vezes até de reconhecer um erro, né? Uhum. E a partir da que a gente reconhece um erro é quando a gente consegue reconhecer um erro que a gente vai conseguir melhorar em cima do que a gente errou. Exato, né?
Então, eu falo muito isso. É que muita gente fala, né? Que ao errar rápido e corrigir rápido também. Então, a partir da que a gente consegue assumir o que nós estamos errado, a gente consegue melhorar. Sim. Então, e ser permissivo ao erro. Sim. Naquela época, que eu era muito duro, cara. Muito duro. Então, assim, eu não permitia o erro. A ponto de ser grosseiro, de falar alto, entendeu? E hoje, por exemplo, eu já penso completamente diferente. Eu acho que a gente tem que errar. Sim, se não errar, não aprende. Se não errar, não aprende. Então, o assim, problema é errar a mesma coisa várias vezes, claro, né? Não, errar é humano, né? Mas que errou uma, duas, três, não, né? Errar uma, aprendeu, a segunda melhorou e acabou, né? O Thiago, meu sócio, fala um negócio bem legal que é erro inédito. Erro inédito. Então nós podemos ter erro inédito. Pode errar à vontade desde que seja inédito. É isso entendeu? Mesmo. E aí erra e corrige rapidamente. Né? Então aprende com o erro, busca um caminho, um aperfeiçoamento e tal. É que essa teoria toda é linda, né? A prática é difícil. É difícil. Principalmente quando mexe no bolso, né? Mas se é um princípio da empresa, eu acho que aos poucos quem trabalha na empresa vai entendendo que ela pode arriscar um pouquinho e errar um pouquinho, desde que ela esteja atenta, né, a tudo isso e tal. Eu acho que... E também tem o impacto do erro, né? Pô, no nosso segmento, vou subir uma campanha promocional, fiz um PROC V errado, subi tudo errado, vai ter um impacto financeiro. Então, assim, conseguir entender, se eu errar isso daqui, qual vai ser o impacto desse erro, né? Sim. Então, isso é super importante também. Se eu errar isso daqui, o impacto financeiro pode ser alto. Automaticamente, o erro é um erro grave. O processo, ele ajuda nisso. Sim. Se você pensar, por exemplo, se você tem um processo de verificação diária, semanal, quinzenal, enfim, seja para qual área que você está atuando, se você erra, você vai validar esse erro no dia seguinte. Eu acho que, vendo vendedores de Mercado Livre, vendedores de Marketplace, o problema é que os caras fazem uma ação... E não validam. E aí o cara vai ver aquilo depois de 30 dias. Cara, aí já foi. Teve o caso de uma menina que trabalhou com a gente. Ela foi, eu não lembro se foi promoção, se foi uma alteração de preço, que fez na sexta-feira. Aconteceu comigo também. Cara, eu não sei por que eu entrei na conta desse cliente... na sexta-feira à tarde. E eu vi, cara, tipo assim, o cliente, hipoteticamente, o cliente vendia 50 mil por dia e eu entrei, ele tinha vendido 150. Eu falei, tá errado. Aí eu falei, isso daí, cara, tipo, foi 15 minutos antes de sair. Quando eu entrei, cara, ele vendia cadeira, ele trabalha, tá com a gente até hoje, o cliente. Trabalha com cadeira gamers, Aí ela fez o PROC errado, então cadeira gamer vendendo a R$19, que era o preço do mouse. Mas assim, imagina... Se assim, não foi para verificar, não foi conferência, que eu falo para eles, tipo assim, atualização de preço, a gente tem o processo, atualizou o preço, você faz, depois você subiu, você faz um outro PROC para validar na planilha, e depois você entra lá sei lá, no Mercado Livre, cara, entra na loja, filtra do mais barato pro mais caro, para ver se tá coerente, do mais caro pro mais barato, cara, para fazer uma amostragem. E eu entrei, cara, tipo, faltando 15 minutos pra ir embora. Quando eu vi, eu chamei ela e falei, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu sei que a gente ficou até 8 horas pra conseguir resolver, pra cancelar o que tinha de entrar. Um caos. Então, assim, um erro que o impacto foi gigante. E mesmo assim, a gente não dispensou ela na época por conta do que ela tinha de histórico com a gente também, que tem que avaliar tudo isso, claro. Né? E, enfim, cara, daí beleza. Você quebrou aqui, encontrou o cara... E como que foi você chegar no que você está hoje? Que você abriu a empresa, né? Que a ECF, que começou não era. Como que você teve a virada? O que você pensou fazer ali para conseguir retomar? Bom, no meio do caminho, o que aconteceu? Eu comecei a ser muito cobrado. E eu fiquei devendo muita grana. Além do seu amigo lá, que ia te ver todo dia. Eu comecei a ser muito cobrado por fornecedores, tal, banco, tal, não sei o quê. Mas, enfim... Essa história da ECF, da consultoria, ela começou quando eu comecei a ser até ameaçado, que eu tinha que pagar minhas dívidas, mas eu não tinha, cara. Eu não me preparei para quebrar. Ninguém se prepara para quebrar. Né? Não, mas tem gente que é esperto. O cara faz a caminha dele e quebra. Eu tentei salvar até o fim. Então, no dia seguinte que eu quebrei, não tinha um puto na carteira. Você entendeu? Então, eu não me preparei para isso. Até assim... depois, quando você vai entender, né, esse tipo de coisa,
não é errado você se preparar para quebrar, Sim. sabe? Porque eu fui muito inocente. Depois conversando com algumas pessoas, os caras, cara, você tinha que ter, mesmo que se não tem mais solução, você tinha que ter tido um resguardo. E eu não tive. E aí fiquei devendo para uma galera tal, até o dia que eu ofereci, né? Foi uma conversa com um fornecedor, e eu ofereci para o cara montar a loja de Mercado Livre dele, em troca da minha dívida. Só que não era só montar. O acordo era, você monta, faz dar certo, e se der certo, eu perdoo sua dívida, né? E eu comecei com esse cara. E aí deu certo. E aí as coisas correm, obviamente, né? Um começou a falar pro outro e tal, não sei o quê. Esse cara deu certo. Resumindo, em 1 ano e meio, talvez, 1 ano e meio, 2 anos, eu montei 150 lojas sozinho. Então, aquela metodologia que eu tinha já para o meu negócio, eu trouxe... Aplicou para os outros. Apliquei e melhorei, porque sozinho, 150 lojas não era algo fácil. Eu não tinha só que montar a loja, eu tinha que montar a loja e fazer a loja dar certo. Na verdade, o trabalho era, para você ter uma noção, Rodrigo, enviar as etiquetas de envio para o cara. Ou seja, dali para trás, a gestão era toda minha. E aí eu fiz isso dar certo, paguei uma parcela das minhas dívidas para esses fornecedores. Só que, quando eu terminava o trabalho que eu, quitou, valeu, esse cara começou a me indicar para um cara. Falou, tem um alemão lá que, o cara fez dar certo aqui e tal, não sei o quê. E aí isso começou naturalmente, num boca a boca, a virar um negócio ali. Eu comecei a fazer um dinheiro, sem CNPJ, sem nada. E aí comecei a fazer um dinheiro, comecei a colocar dinheiro em casa de novo, 2 filhos pequenos, você sabe como é que é o negócio. E aí foi tomando uma proporção e eu passei a viver disso. O que acontecia? Importante também. Eu queria voltar a ter a minha loja. Eu não queria só fazer a loja para os outros. Então, para aqueles fornecedores que eu quitava, eu fechava um contrato com o cara de continuidade. Então, ele tinha que me pagar X reais por mês para eu continuar tocando a loja dele. Para esses caras, eu fazia um acordo. Falei, olha, você pode me pagar em produto. E aí, eu comecei a montar a minha loja de novo. E aí, comecei a dar certo de novo. Comecei a fazer dinheiro com 2 fontes diferentes. Com a minha loja e com a consultoria, vamos dizer assim. Sim. Né? E fui tocando isso até eu ver aquele curso que o Mercado Livre montou para consultor. Digital House, que era, não? Era Digital House. Eu fui a segunda alguns, turma. Né? Eu fui a segunda turma. Ah, legal. E aí, com o André Santos, né? Sim. E aí eu falei, dá para... isso é uma profissão, dá para institucionalizar isso e tal. E aí fiz o treinamento, virei consultor. Só que nesse caminho, o que aconteceu? Eu recebi o convite para liderar uma startup com um investidor. E essa startup, ela tinha o viés de ser o Uber do e-commerce, né? E aí eu estava muito bem, assim, financeiramente e tal, não sei o quê, mas o desafio casava muito com o meu negócio ali. Eu falei, vou topar. E aí nós ficamos 2 anos desenvolvendo essa startup. Desenvolvemos um software, colocamos 200 empresas para dentro. Foi muito legal. E assim, eu dei uma escalada de conhecimento. Eu desenvolvi um software, eu não fazia nem ideia o que era isso. Era um software que eu compartilhava, era como o Drop, compartilhava estoque com 200 empresas, né? E esse negócio do Drop é interessante também. Por quê? O que aconteceu com a gente? O projeto era muito bom, cara. A gente entrou, fizemos um MVP com 20 lojas. Ninguém pagava para entrar. Pegamos lá 20 caras na internet, tal, não sei o quê, botamos para dentro. Tinha seller faturando R$500 mil, 150 mil, tava lindo. Aí veio a necessidade de colocar mais empresas. Aí nós colocamos mais 50. Aquele cara que faturava R$500 mil, já não conseguia mais faturar R$500 mil. O cara caiu o faturamento de 100 mil. Aí nós olhamos e falamos, eu acho que esse negócio não funciona do jeito que a gente imaginava. Colocamos mais 200 empresas, ficamos com 270 empresas. Aquele cara que faturava 100 mil não conseguia vender mais de 30. Apesar da ideia ser muito boa, o negócio ser incrível, era um negócio fantástico, cara.
nós entendemos que ele não era capaz de entregar a promessa de o cara viver de e-commerce sem ter o estoque e tal. Então a gente entendeu que esse modelo de dropshipping, onde tem centenas ou milhares de sellers, não funcionou para nós, e a gente entendeu que esse modelo não funcionava. E aí esse projeto acabou em dezembro de 2021. Eu continuei dando consultoria para outras empresas e estava como CEO desse projeto. Acabei nem comentando isso com você, me lembrei agora. E aí foi quando eu decidi começar a ECF como uma empresa mesmo, não uma consultoria que era só o Emerson, e sim uma empresa. Chamei o gerente lá, o Thiago, que era gerente do projeto da startup, para ser meu sócio. E a gente começou essa jornada. Começamos lá em 21, acho. 22, sei lá. E a empresa tem 1 ano e meio, foi 23 talvez, sei lá, 24. E aí em 1 ano e meio nós saímos de 0 colaboradores, hoje nós estamos com 25 talvez. Legal. Pô, puta história, né? Então nós conseguimos de 94 a 2025 praticamente aqui, né? Você falou que começou tem 1 ano e meio, então foi no ano passado, ano retrasado. Isso. Cara, de tudo isso daqui que a gente falou, trazendo para a prática, para o empreendedor, cara, o que você acha que é o maior desafio para começar uma empresa? Começar, eu acho que o cara tem que querer. E aí eu vou falar uma parada que eu sempre falo. Não é querer o resultado. Porque querer o resultado todo mundo quer. Sim. Né? Todo mundo quer faturar milhões. Então, assim, querer o resultado não basta. Você tem que querer viver a jornada. E aí viver a jornada não é um morango. Não é, cara. Vai dar mais errado do que certo. Então, o querer resolver... Porque assim, empreender é resolver problema. Resolver problema. Ponto. Se é um cara que sabe resolver problema, você vai de problema em problema, né? E muitas vezes, se você não tem problema, tá errado. Você tem que arrumar problema. Certeza. É certeza. Ah, não, minha empresa é boa, cara. Tá rodando tudo liso aqui. Puta, meu irmão. Tá acontecendo alguma coisa errada. Eu falo isso daí constantemente. Quando eu falo assim, quando eu achar que a empresa tá tudo bem, tá tudo certo, é o passo que eu tô dando pra quebrar. É isso aí. Porque enquanto você achar que tá certo, exato, você tá fatal a quebrar. Você pode ter certeza. Exatamente. Então você tem que gostar de resolver problema. E de achar problema, né? E de achar problema. Então, assim, até, né? Eu amo a minha mãe, né? Mas minha mãe fala, não me traga problemas. Sabe? Então, assim, não tem o perfil. Sim. Como não me traga problema? Você tem que ter o tesão pelo problema. Tem até um livro do Shinya Shiki, quem quiser ler, vale a pena, que chama Oba Problema. Né? E ele fala lá que as pessoas que fazem mais dinheiro no mundo são as pessoas que sabem resolver os problemas dos outros. Sim. Não é? Porque ninguém quer ter problema. Então, se você é o cara que os resolve, vai embora. Né? Então, você começa a ser remunerado por isso. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que querer viver a jornada. E no meio dessa jornada, esse cara tem que querer ter conhecimento. Porque se o cara, a mesma coisa, se ele não tem problema, ele está cometendo um erro. E se ele acha que ele sabe tudo, ele também está cometendo um erro muito grande. Sim. Né? Então, assim, você falou de 94 para cá, com toda essa bagagem, eu acho que eu não estou nem próximo de estar pronto. Então, eu sou um cara que adoro estudar. Não gostava de estudar quando era moleque, entendeu? Mas hoje eu adoro estudar. Então, porra, eu tenho um problema com... Aí a premissa é bem simples, né? É bem simples assim. Então, eu tenho um problema... Eu quero saber quem sabe resolver esse problema e quem foram os melhores caras que resolveram esse problema e como. E aí você ganha um atalho absurdo. Sim. Não é? O cara, quando contrata uma consultoria, cara, ele tá comprando tempo, tá comprando dor de cabeça, ele não tá comprando só conhecimento. Não é? Existe ali, contratar o Petina para ser consultor da empresa dele... é contratar um cara que já viveu essa jornada centenas e centenas de vezes e que conhece os caminhos. Ah, mas aí é certeza que vai dar certo? Não, porra. Mas é certeza que você vai ter um direcionamento infinitamente melhor do que teria rodando sozinho. Sim. Não é isso? É. Então,
Eu acho que o querer é que vale. E o querer do empreendedor, ele tem que ser o querer independente do resultado. E não se abalar também. Então, justamente, é independente do resultado. Porque, eu quero muito, eu vou viver a jornada. Puta, deu errado, desanimei. Não existe desanimar. Você não falou que o cara não tem o direito do luto? Eu sempre falo o seguinte, olha, quando uma jornada sua estiver dando errada, você tem de uma noite para outra para ficar abalado. Então você chegou em casa, pô, meu dia foi uma merda e tal, tá dando tudo errado na minha empresa. Tá bom, vai dormir. Outro dia você acorda, aí você tem que acordar com o tesão do primeiro dia. Vou resolver esse negócio e vou para cima. E aí é de erro em erro, é de problema em problema que a coisa anda. Cara, é isso daí que você falou do novo dia. E eu tenho um hábito hoje que eu vejo praticamente todos os dias, eu vejo amanhecer. Exatamente por isso, que eu acho que o amanhecer é um recomeço e cara, cada amanhecer são milhares de novas oportunidades, né? Então, pô, acabou um dia, eu tenho duas coisas. Um que eu saio de casa, eu saio da empresa, os problemas ficam na empresa. Eu chego em casa pra ver porque eu vou brincar com meu filho, às vezes eu chego tarde, fico pouco, eu chego cabeça limpa da empresa. Eu não pode dar tudo errado. Eu chego, ficou na empresa. Então, acho que assim, saber dividir, o empreendedor saber dividir, isso é importante também. É importante. E o outro dia é outro dia. Então, assim, pô, que tava tudo errado no dia anterior, vai ser para dar tudo certo no novo dia, né? Sim. Enfim, cara, aqui para finalizar, papo bom demais, poderia ficar... Legal. Nem entramos, a gente o objetivo era a gente falar um pouquinho também de Mercado Livre, né? Dessa jornada que você tá, acabamos nem conseguindo falar porque o papo foi excelente. Legal. E, cara, dica de ouro pro empreendedor, o cara tá no meio da jornada, o cara tá desanimado, tá dando errado o negócio, ou então o cara tá no meio da jornada, tá dando certo o negócio, o cara precisa crescer. A dica de ouro pro empreendedor. Repensa. Eu acho que essa é a dica de ouro. Eu vou te falar o que está acontecendo comigo agora. Eu tive a oportunidade de estar em Minas Gerais, a gente foi palestrar lá em Minas, e dentro da minha empresa tem um monte de coisa errada acontecendo. Certo? Um monte. E de qualquer empresa isso está acontecendo. Não? Sim. Isso não é eu não sou a estrelinha mais brilhante do céu. Isso não é um privilégio meu. Não é? É um privilégio de todo mundo ter esse erro. E aí eu vim no caminho pensando, eu dirigi 12 horas, né, Rodrigo? Em 12 horas dá para pensar bastante. Dá para pensar bastante, né? Então, o que eu vim ali cara, eu preciso repensar algumas coisas. Então, dica de ouro para você aí. Se você vai começar um negócio novo, se você está numa jornada agora que está dando certo ou não está dando certo, eu acho que você deve listar os seus principais desafios, porque eu não acho que nós temos problema. Eu acho que problema tem com o cara que está numa cama com câncer, lá, o cara não levanta, certo? Aí esse cara tem problema. Tirando isso aí, você tem saúde, você tem desafio. Então, listar os seus principais desafios, listar os seus principais objetivos e fazer uma escada de baixo para cima. Então, eu quero chegar lá, eu vou listar tudo que eu preciso fazer para chegar e depois isso vira um mapa. Você vai seguindo cada uma dessas etapas até você chegar ali. Então, é um repensar, porque isso eu acho que abrange todo mundo. Pô, você está na CLT, você quer ser um empreendedor, você deve repensar todo esse processo, criar essa trilha, e é desse jeito, cara. Escreve lá em cima, eu quero tal coisa. Começa a cascatear em tarefas, em coisas que você tem que vencer para conseguir chegar lá. E eu faço esse exercício mesmo, assim. Eu boto no papel e vou jogando. Pô, eu quero isso, preciso resolver isso, preciso contratar alguém, preciso não sei o quê, preciso de um especialista, né? Porque a minha empresa é uma consultoria, mas ela contrata consultores. Sim. Porque eu posso ser bom em vender no Mercado Livre, mas não sou bom em ter um comercial proativo, sabe? Eu não sou bom em marketing digital. Não sou bom no financeiro. Eu não sou bom no financeiro. A gente tem vários... isso daí é fundamental, né? Você sabendo que você não é bom. Exatamente. Então, pô, se não é bom de gestão, né? Não é bom de financeiro, é contratar quem sabe. Exato. Da mesma forma que as pessoas que não sabem vender no marketplace, contratam a gente para conseguir ajudar. Exatamente. Né? Então, a nossa especialidade, a gente tem que ter claro qual que é a nossa especialidade e o que a gente precisa de ajuda porque a gente não conhece. Ou que a gente conhece pouco. E só complementando, esse repensar... ele tem que ser um processo contínuo, né? Então, assim, é um exercício que eu gosto muito de fazer, por exemplo, um domingo, final do dia,
Ao invés de ligar o Faustão, não tem mais, né? Mas É. que fosse lá, eu nem assisto mais TV. Eu também. Agora é o Mion, né? Sei lá quem que é. Enfim, ao invés de ligar a TV, senta, cara, com um caderno, faz essa reflexão para você trabalhar na semana. Sabe um problema, Rodrigo? As pessoas, elas vivem os acontecimentos. Você já reparou nisso? Sim. Tem cara que o cara vai trabalhar na segunda-feira, ele nem sabe o que ele vai fazer durante a semana, cara. Então, como que você põe um progresso se você não... Porra, você não tem um objetivo, não tem um planejamento? Então, o domingo ele deve servir para isso, penso eu. Sim. Cara, o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta para conquistar aquilo que eu quero? Se você parar 40 minutos, 50 minutos do seu dia, montar esse planejamento da semana e colocar em prática, cara, acabou, você vai chegar. Eu tenho um filho pequeno, eu sempre usei o domingo para isso também, e eu ainda hoje, com um filho pequeno, eu tenho uma promessa em mim mesmo, né? Quando a gente decidiu ter filho, deu ter tempo para ele. Mas eu aceito e recuso minhas reuniões no domingo, da semana inteira. Que é a hora que nem se for pelo celular, eu sento ali, ele está assistindo uma TV, eu entro, vejo qual que é a minha agenda da semana, já reprogramo o que tem que reprogramar, já agendo o que tem que agendar para começar a semana. Legal. Então, muito bom. Só mais uma dica que eu acho que é super importante também, você tem que ser intencional. Então, às vezes, na nossa semana, a gente vai aceitando coisas no nosso dia a dia que não estão nos levando ao nosso objetivo. Sim. Quando você tem isso, eu vou aceitar isso porque isso vai fazer eu chegar próximo daquilo que eu quero. Apesar de eu querer fazer tal coisa, eu não vou fazer porque essa tal coisa não vai me levar ao meu resultado, meu objetivo. Então, ser intencional nas suas ações também é a chance de você ter um atalho muito maior para chegar onde você quer. Sim, eu não lembro quem fala, mas dizer os não para as oportunidades. O não para a gente tem tanta oportunidade que o não é mais importante do que o sim, né? Que é exatamente o que você falou. É isso aí. Às vezes tem tanta demanda que você tem e você falou um sim errado que tá te impedindo de chegar onde você tinha programado. E a gente tem medo de falar não. Tem medo de falar não. Fala, vou deixar isso passar e tal, não sei o quê. Às vezes não, boa parte das vezes, o não faz toda a diferença. É muito melhor do que o sim. Sim, certeza. Né? É isso aí. Emerson, muito obrigado, cara. Pessoal, vocês aí que assistiram, primeira coisa, assim, papo é enriquecedor demais para quem tá aí na jornada. Gostou? Curta aqui o vídeo, compartilha, manda para aquele amigo que está num processo para começar uma empresa, está no meio, está com dificuldade, o cara está alavancado, enfim, compartilha, vamos fazer chegar em todo mundo, sair desse mundo de vir só com multibilionários. Aqui são empreendedores, estão na jornada, no dia a dia, no tático, no operacional, no estratégico, buscando. Todo mundo tem o sonho de ser um multimilionário, né? Mas para chegar até lá não é fácil. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado.